A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, tenham todos um bom dia. Eu estava aqui hoje pela manhã, fazendo aqui meu devocional, lendo a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, né? Domingo que vem, dia 7 de março, nós vamos falar sobre o Senhor Jesus cura hoje. Eu estava pensando exatamente sobre isso, sobre a questão sobre Jesus curar, sobre Deus falar. Nós estamos vivendo alguns dias assim um tanto difíceis, um dia de tempestades, de tormenta, e muitas pessoas não estão entendendo a forma de Deus falar. Eu estava aqui lendo na Bíblia Sagrada, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos fala da superioridade de Jesus. E o versículo 1 desse texto nos diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Observa a data aqui da escrita do livro de Hebreus, texto escrito por volta do ano 67, 69 depois de Cristo. Observa que ele já usa a expressão aqui, últimos dias, ainda no início da nossa era. E depois desses dias que já se passaram quase 2000 anos, estamos no ano 2021, mês de março, ainda no início, mês de março, e Deus está falando. A humanidade, ela nunca enfrentou uma situação como ela vem enfrentando agora, uma pandemia nessa magnitude, ou seja, o mundo inteiro foi contaminado. Quando nós víamos falar de guerras, as guerras, embora eram tidas como guerras mundiais, as guerras não eram localizadas. Alguns países estavam vivendo lá o próprio poder bélico e outros apenas auxiliavam de alguma forma, eram como aliados. Mas as guerras, elas eram regionalizadas. Mas essa pandemia, ela alcançou todo o mundo. Países ricos, países pobres, pessoas ricas, pessoas pobres, e estão morrendo nos nossos dias, pessoas com muito recurso financeiro, pessoas também com pouco recurso financeiro. O que se entende de tudo isso? Que o dinheiro não pode salvar ninguém, só Jesus é quem pode nos salvar. Muitas vezes as pessoas lutam a vida inteira para ganhar algum recurso, para juntar algum recurso. Não tem nada contra isso, não é pecado isso. O problema é onde nós colocamos o nosso coração. E muitas pessoas com muito recurso também estão descendo à sepultura, porque as doenças, especialmente nesses nossos dias, a pandemia, ela não olha tamanho, cor, idade, posição social. Grandes e pequenos descem às sepulturas, podem ser contaminados. O certo é que Deus está falando todos os dias, e muitos de nós, ou a sociedade de uma forma geral, não está compreendendo. E em parte, até mesmo a igreja talvez não esteja compreendendo a forma de Deus falar. No início dessa pandemia, eu pensava que as pessoas iam desesperadamente correr para a igreja, para buscar a Deus em oração, buscar fazer sacrifícios a Deus, implorar a Deus por misericórdia. Mas o que nós temos visto não é isso que está acontecendo. Nós temos visto que há um afastamento de Deus de muitas pessoas. Estão confiando mais no homem, na espera de uma vacina, do que na espera do arrebatamento, na espera de Jesus. E a Bíblia é muito clara que Deus está falando. Quem é espiritual entende que Deus está falando nesses dias de uma forma muito especial. Agora, para entender a voz de Deus, para ouvir Deus falar, o ouvido espiritual precisa estar atento, aberto. Eu estava aqui escrevendo algumas coisas sobre o ouvir Deus falar. Observa que nesses dias, como eu já disse, há muita tragédia. Países empobrecendo, famílias, o pouco que tinham já foi consumido também. E isso nada mais é que o devorador. E a Bíblia nos diz, por causa de vós, esse é o próprio Deus quem diz, eu repreendo o devorador.
E aí a pergunta é: por que o devorador não está sendo repreendido? E a resposta é muito simples e clara: porque as pessoas não estão voltando para Deus. É claro que eu não quero aqui generalizar. Aqueles que são os remanescentes, esses sempre buscarão a Deus. Mas alguns estão esperando no auxílio emergencial do governo. Outros esperando na empresa, no patrão, esperando no homem, no seu presidente. E se nós esperarmos nos homens, nós somos mais que miseráveis. Deus está falando fortemente: voltem-se para mim, busque a minha face, busquem a minha presença. Segundo Crônicas 7,14, o próprio Deus é quem diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Olha o que Deus diz: então eu, Deus, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus está preocupado em sarar a terra. Deus está preocupado em curar as nações. Ele está falando em todos os momentos. Mas nós precisamos desenvolver a capacidade de conhecer, de ouvir, de entender a voz de Deus. E uma das formas mais claras de Deus falar conosco hoje nos nossos dias é através do Espírito Santo. Mas muitas pessoas entristeceram o Espírito Santo, já não o ouvem mais. E é muito ruim quando uma pessoa está triste conosco. Nós temos que orar, clamar urgentemente. Davi chegou a dizer: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia muito bem que se ele perdesse a presença do Senhor, se ele perdesse o Espírito Santo, a sua vida seria destruída. Ele chega a clamar: a minha alma está angustiada, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu olho aqui para a Bíblia Sagrada, às vezes nós planejamos fazer alguma coisa, tomar decisões de ir e vir, de viajar, e no entanto, de repente, tudo parou. O mundo parou. E Deus está falando. Deus falou nos dias de Noé. Imagina um velhinho dizendo: olha pessoal, Deus falou comigo que vai chover sobre a face da terra, e todos aqueles que não estiverem dentro da arca que eu estou construindo vão perecer. Imagina, não deram crédito à palavra de Noé. O texto que eu li para você aqui, no livro de Hebreus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus está falando por meio da sua palavra. Jesus Cristo é a palavra. E muitos não estão entendendo da forma que Deus está falando. Deus está falando através da natureza. A Bíblia diz que a natureza geme. Quantas catástrofes nós observamos na natureza, uma tragédia atrás da outra. E muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo. Aquele que é espiritual sabe o que está acontecendo. É Deus falando através da natureza. Então eu estava olhando aqui, até escrevi algumas coisas. Muitos, às vezes, se fazem espirituais, dizendo cristãos, bons crentes, mas negligenciando as suas obrigações morais e espirituais. Para vergonha nossa, até mesmo obreiros, que um dia foram consagrados, entregados à obra de Deus, não estão mais ouvindo Deus falar. Isso é um tanto perigoso, porque a Bíblia diz, Jesus já dizia em seus dias: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Nós precisamos urgentemente voltar à oração, a buscar a presença de Deus. Eu quero que você entenda que a fila da oração ela sempre será menor. Não é diferente nos nossos dias, nos dias de Jesus também não. Jesus preparou 12 homens para trabalhar com ele. Desses 12, apenas 3 tinham um pouquinho mais de intimidade com o Senhor: Pedro, Tiago e João. Observa, de 12 seria 25%. E um dia Jesus se retira para orar. E a Bíblia nos diz
Ele disse: vocês fiquem aqui um pouquinho, eu vou me retirar um pouquinho mais adiante. E Jesus volta depois de 1 hora. Eles estavam dormindo. E Jesus disse: nem 1 hora vocês podem velar comigo? Agora imagine, se Jesus ficou sozinho, você observa que a fila da oração sempre será menor. Não espere que alguém venha te convocar para a oração, não. Faça a tua parte você mesmo. Deus está falando. Precisamos compreender isso. Deus está falando conosco. Deus está falando constantemente. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Pelo menos 3 vozes nós ouvimos todos os dias: a voz de Deus, a voz do diabo e a voz do homem. Mas a pergunta é: você está compreendendo quem está falando com você? Qual a voz que você está ouvindo? Se Deus está falando e você não está ouvindo ou não está entendendo, provavelmente você deixou a condição de ser filho de Deus e se tornou simplesmente uma mera criatura de Deus. Se nós perguntarmos na sociedade a respeito de quem é filho de Deus, todos se dizem que são filhos de Deus. E isso não é bem verdade de acordo com a palavra de Deus. Muitas pessoas perderam a condição de filho de Deus porque aprenderam a desobedecer a sua palavra. E Jesus é bem claro aqui. Ele disse assim: olha, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas, delas sou conhecido. Elas conhecem a minha voz. Agora, se Deus está falando e a humanidade não está entendendo, é porque deixaram a condição de serem filhos de Deus. E é preciso urgentemente voltar-se à palavra, aos princípios da igreja. E a igreja ela se firma pelo menos em 3 pilares. Oportunamente estaremos gravando uma mensagem nesse sentido. Ou seja, quais os 3 pilares que sustentam uma igreja? Primeiro, a oração. Segundo, os louvores. Terceiro, a palavra. E essas 3 coisas em harmonia nos traz comunhão com Deus. E quando eu olho aqui para a Bíblia Sagrada, a voz de Deus, ela faz bem a nossa alma. Quando nós estamos ouvindo Deus falar, olha, o nosso coração começa a arder. A presença de Deus é algo sobrenatural. Por quê? Porque ela promove alegria, ela promove paz interior, ela promove o amor, mesmo que nós estejamos atravessando um deserto. Observe o que Jesus disse para a mulher samaritana. Aquela mulher tinha por hábito vir tirar água no poço, chamado Poço de Jacó. E Jesus oferece uma água para ela, espiritual, ela não compreende de imediato. E Jesus disse para ela: olha, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria da água da vida, e rios de água viva fluirão do seu ventre. Ela se interessou. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus queria dizer com isso? Quem tem Jesus, quem tem a palavra, não precisa de estar à beira de um poço ou à beira de um rio, porque ele tem a fonte. Quem tem a fonte não se preocupa em atravessar o deserto, porque a fonte vai jorrar em todos os momentos. O que Jesus estava dizendo é isso: quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, com sede espiritual, descendo à sepultura, até mesmo sem conhecer a Jesus ou ignorando a sua palavra, porque Jesus está falando. O texto que eu li nos diz que aos pais ele falou pelos profetas, e hoje ele nos fala através de seu filho. Usou Noé para falar e o povo não compreendeu, e muitos outros profetas, patriarcas. Deus tem levantado pessoas na história para falar ao mundo, e muitos não estão compreendendo que Deus está falando conosco. É necessário limpar os nossos ouvidos, não humanos, mas os ouvidos espirituais,
para compreender a palavra do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que muitos tendo comichão nos ouvidos. Tem gente que está com cera, está com o ouvido tapado, não está ouvindo a voz de Deus. Eu te aconselho hoje, comece a ouvir a voz de Deus. Pastor, mas como eu vou ouvir a Deus? Comece a buscá-lo através da oração. Aí no seu altar de oração na sua casa, levante um altar aí na sua casa, levante um altar, comece a falar com Deus. A voz de Deus, eu já disse, ela faz bem à alma. E quando nossos ouvidos se tornam sensíveis à voz de Deus, Deus começa a revelar o oculto para nós. Deus começa a revelar a sua vontade para nós. Olha, nossos pensamentos, nossas atitudes serão mais positivas. Vamos começar a entender o que está acontecendo com a humanidade. Observa que o mundo está empobrecendo financeiramente. Deus não precisa do seu e do meu dinheiro. Deus não precisa dessas coisas. Deus precisa de você, como um pai responsável. Deus está preocupado com a sua vida, com a sua alma, com a sua família. Agora nós precisamos urgentemente entender que nós precisamos voltar à nossa casa espiritual. Precisamos voltarmos para Deus. Deus nunca Ele vai plantar em nossa mente pensamentos negativos, destrutivos, não. Porque Deus quer que você viva alegre e feliz. Deus não vai colocar pensamentos em nós que causem dúvida, que causem medo, que causem desespero. A humanidade hoje está assim, com dúvida, com desespero, totalmente perdida. Os governos totalmente perdida. Decretam o fechamento da cidade e fecha a cidade, abre cidade, fecha loja, abre loja. E aí eu pergunto, até quando nós vamos entender que Deus está falando alguma coisa? Que não adianta fechar ou abrir loja. Não adianta ficar gritando, fique em casa, faça isso, faça aquilo. Se nós voltássemos para Deus, seria algo muito melhor. Seria a melhor ferramenta. Mas a ignorância, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Governos com interesses espúrios, que na verdade preocupam-se com o seu próprio umbigo, que olham somente para si, não conseguem enxergar um palmo além do teu nariz, que se afastaram de Deus. Não precisa ser inteligente para enxergar essas coisas. Leiam primeiro livro e segundo livro dos reis, primeiro e segundo livro das crônicas. Quando o povo voltava-se para Deus, a economia e a paz reinava sobre a cidade. Quando o povo se afastava de Deus, havia falta de paz e havia um empobrecimento da nação. Então, por lógica, você pode entender, o afastamento de Deus causa empobrecimento. O afastamento de Deus traz doenças físicas e mortais. Quando nos afastamos de Deus, tragédias acontecem. É urgentemente a necessidade aprender novamente a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela traz esperança. A voz de Deus, ela traz ânimo. A voz de Deus é um socorro espiritual. Quando eu olho aqui para a Bíblia Sagrada, em diversos pontos, a Bíblia, meu irmão, nada mais é como um manual, como nossa única regra de fé e prática, que nos ensina todas as coisas, o que devemos fazer e qual caminho devemos seguir. Olha esse texto aqui de Isaías 55, versículo 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador. Olha só, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus,
ela não volta vazia. Deus usou Noé dizendo que haveria chuva sobre a terra em um período que não havia chuva. O que aconteceu? O povo não acreditou e a chuva veio e somente Noé e a sua família foram livres do grande dilúvio. Nós estamos pregando há muitos anos, dizendo que Jesus vai voltar e muitos não estão acreditando na volta de Jesus. Deus está falando por meio da sua palavra e muitos não estão compreendendo, mas o dia do Senhor virá. Jesus pode fazer muitas coisas boas em nossos dias, pode repreender essa pandemia, mas ouvimos muitas profecias, nós ouvimos muitas mensagens, muitas pregações, dizendo que se avizinhava uma grande tragédia sobre a humanidade. E muitos estavam preocupados com a questão política, com a questão social, entre outras coisas. O certo é que o mal veio sobre nós. E agora? E agora? A quem recorreremos? Ao Poder Judiciário? Aos governos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém vai vir pagar as suas contas. A sua conta de energia vai continuar chegando, a sua conta de telefone. Você precisa pagar a sua alimentação. Ninguém vai pagar isso para você. Nós podemos ter algum auxílio aqui, acolá, mas isso não vai resolver a sua vida. A única forma de resolver tudo isso é voltar-se para Deus. Tem um texto bíblico maravilhoso de Isaac, o filho de Abraão. A Bíblia nos diz que Isaac vai à cidade de Gerar e havia fome sobre aquela terra. Havia uma seca tremenda, fome sobre aquela terra. A Bíblia nos diz, a palavra do Senhor é tremenda, a voz de Deus é tremenda, ela não volta vazia. A Bíblia nos diz que Isaac plantou naquela terra onde estava tendo uma grande seca, onde o povo estava passando fome. E Isaac colheu 100 por 1, 100 vezes mais. Sabe o que é isso? Quando Deus fala, quando andamos na direção de Deus, o milagre acontece. E o que precisa para acabar com essa pandemia? Simplesmente, tão simples, voltarmos para Deus, nos humilharmos aos pés de Cristo, voltarmos para Deus dizendo: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da nossa nação, Senhor. Ainda que os dias sejam maus, nós podemos viver um pouquinho melhor. Mas, meus irmãos, que nós voltemos urgentemente para Jesus. Busque o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Isso não é um mérito pessoal, não meu, não, o de este ou aquele, é para todos quantos creem. Jesus pode fazer grandes coisas na sua vida. E o meu conselho para você: limpa o teu ouvido espiritual para ouvir Deus falar. E quando a voz de Deus falar ao teu coração, vai produzir paz de espírito, vai produzir algo tremendo na sua vida. Volte-se para o Senhor, aceite a Jesus como Salvador. Você que já é cristão, já aceitou Jesus, volte para a oração, volte para a leitura da palavra, e Deus vai fazer milagres em nosso meio, porque a sua palavra não volta vazia, e ela fará tudo o que apraz ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia das nações e nos ajude a compreender a sua voz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em o nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, até uma próxima oportunidade.